Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando sobre a onipresença do Eterno. Bom, eu quero começar aqui usando um texto de Jeremias 23 e 23, onde ele fala lá o seguinte, onde o Eterno está lá falando, ele fala assim, ó: sou eu apenas um Deus de perto, não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Eterno. Aí aqui está claro, né, falando sobre a sua onipresença, que ele está em todos os lugares. Então, tem aqui alguns questionamentos de alguns céticos, de alguns ateus também, né? E gostam muito de pegar, eles estudam a Bíblia para achar uma contradição, mas o texto que eles gostam muito de usar, lá de Adão, né? Ali onde ele fala, e tu estás aonde, Adão? Peraí, se Deus está em todo lugar, por que ele perguntou isso, né? Aqui em Abacuque, o livro conhecido como Abacuque, capítulo 3 e o versículo 3, que diz: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Bom, gente, Temã significa região do sul, era uma aldeia em Edom que ficava ao sul do Mar Morto. Então, e o Monte Parã, ele é associado com o Monte Sinai. A gente pode encontrar isso lá em Deuteronômio 33, 12. Então, aqui eles perguntam, se Deus está em todo lugar, como é que ele veio de Parã? Como é que ele veio do Monte Parã e como é que ele veio de Temã? Então, aqui eles questionam, se ele fosse onipresente, ele já estaria lá? Não, ele veio de lá. Se ele veio de lá, como é que ele é onipresente? Pois bem, a minha resposta é: aqui não está se tratando da onipresença do Eterno, mas está tratando da manifestação do Eterno. Isso é chamado de teofania. Para quem não conhece, teofania, teo, Deus, fania, manifestação ou aparecimento. Então está falando da manifestação de Deus, do aparecimento de Deus. Então o que é que acontece? Antes de falar da manifestação de Deus, é a mesma coisa onde está lá em Deuteronômio 33, 2, onde Moisés está lá falando sobre as bênçãos de Moisés. Eu vou aqui ler o texto. Deuteronômio 32, ou 33, 2 diz: ele disse, o Eterno veio do Sinai, ele e alvoreceu sobre eles desde o Seir, esplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Então aqui está falando que o Eterno veio do Sinai. Mas o que é que veio do Sinai? A onipresença dele ou a manifestação dele? A manifestação. Foi no Sinai que ele deu as leis a Moisés. Então está falando que o Eterno veio do Sinai. O aparecimento dele veio do Sinai para testificar as suas leis, os seus preceitos e os seus mandamentos. Mesma coisa acontece aqui em Abacuque 3:3, quando diz que ele veio de Temã, está falando da sua manifestação, do seu aparecimento, e não da sua onipresença. É a mesma coisa. Você está aí, eu vou dar aqui só um exemplo. Eu estou aqui e você está aí. Então, vamos supor que Deus falou com você agora. Chegou para você e falou voz a voz com você. Aí você vai dizer assim: Deus apareceu aqui na minha casa. Aí eu pergunto, ele já não estava aí? Estava. Mas como é que você disse que ele apareceu? Ora, ele apareceu na sua manifestação. Ele se manifestou a você. Mas isso não indica que ele não estava aí. Muito pelo contrário. Ele estava aí, mas se manifestou a você como se fosse pessoalmente. Então você vai dizer que ele apareceu a você, mas ele já estava aí, só que você não estava vendo nem ouvindo. Então, se ele apareceu, está falando da sua teofania, da sua manifestação de Deus, e não da sua onipresença.
Então, quando que você vê uma expressão, Deus veio de tal, Deus veio do monte não sei o que, Deus veio do Sinai, Deus veio disso e veio daquilo, está falando da sua manifestação e não da sua onipresença. Então, é bom saber separar as coisas, senão vai entrar em uma contradição você própria, não as escrituras. Porque quem se contradiz é o homem, não ela. Né? Muitos aí eu vejo dizendo, não, mas ela se contradiz, ela faz isso, ela faz aquilo. É só você parar e analisar alguns pontos, que você não vai achar erros. Tem um site aí na internet, fala as 400 contradições da Bíblia. Eu olhei todas e não vi nenhuma. Respondi todas sem nenhum questionamento. Né? Não vi nenhuma difícil, muito pelo contrário. Algumas eu fiquei até um pouco assim perdido, mas eu consegui conjecturar todas elas. Não achei nenhuma contradição, muito pelo contrário. A contradição foi do próprio escritor que não conhecia nada de Bíblia. Né? Então, você pega ali Gênesis 6,6 e Números 23 e 19. Gênesis 6,6 fala que Deus se arrependeu. Em Números diz que ele não se arrepende. Ele se arrepende ou não? Gênesis 2,2 fala que Deus descansou de toda a sua obra. Mas em Isaías 40,28 fala que Deus não se cansa e nem se fatiga. Eu pergunto, se ele descansou, mas peraí, se ele não se cansa, como é que ele descansou? Então fica uma coisa meio contraditória. Se você não conhecer o hebraico, você vai entrar em uma contradição enorme ali. Se você não parar um pouco para raciocinar, você também entra em uma contradição. Então quem entra em contradição é acostumado a falar. É o ser humano e não as escrituras. Então aqui está falando da sua manifestação, como Deus aparece. Exemplo, Deus apareceu a Abraão. Ele já não estava ali? Estava ali. Mas apareceu em quê? Na sua manifestação e não na sua onipresença. Na onipresença ele está, mas na manifestação não. Ok? Porque manifestação é aparecer e falar com você. Você crê que Deus está aí agora? Crê. Mas ele apareceu a você aí? Não. Mas ele não está? Tá. Então, é isso aí. Se fala da manifestação, do aparecimento e não da onipresença. Espero que tenha ajudado vocês com esta resposta e que o Eterno ajude cada um de vocês. Amém?